A CPI do crime organizado chegou ao fim numa terça-feira de muita tensão entre Congresso e o Supremo. Numa decisão inédita, o relator da comissão, o senador Alessandro Vieira, do MDB, pediu o indiciamento de 3 ministros do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes. Incluiu também o nome do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. Durante todo o dia, ministros do Supremo reagiram com críticas ao relatório. Estamos mais diante de crimes contra o sistema financeiro. Não estamos mais diante de um banqueiro falido. Estamos diante de uma máfia, de gangster, inclusive com sicários, prontos a matar. E é por isso que eu digo sempre, não adianta o Trump ficar gritando de lá, porque eu aprendi a não ter medo de cara feia. Fale manso comigo, fale com respeito comigo, que eu aprendi a respeitar as pessoas e quero ser respeitado. And Mr. President, if you are declaring war against these cartels and Congress is likely to approve of that process, why not just ask for a declaration of war? Well, I don't think we're going to necessarily ask for a declaration of war. I think we're just going to people that are bringing drugs into our country. Okay, we're going to kill them. You know, they're going to be like dead. Okay. É inédito. Moraes, Toffoli, Gilmar e Gonet indiciados por CPI. Maduro está preso. Sem pretendo fazer o mesmo no Brasil. Prender Lula e Moraes. Atenção, meus amigos, porque agora dessa vez o negócio está pior do que nunca. Lula, claro, tentando defender Xandão e, acredite se quiser, estão na CPI do crime organizado. E a Rede Globo e o Jornal Nacional detonou de vez e dá as cartas que Trump precisava para capturar, para intervir e para dar um basta em tudo isso. Gente, o que eu vou mostrar aqui nesse vídeo realmente é forte. Então segura aí porque você vai ficar de boca aberta. E você acredita que Lula e Moraes têm envolvimento com o crime organizado? Comenta aqui embaixo e bora para esse vídeo. Meus irmãos, antes de continuar esse vídeo aqui, por favor, meus amigos, eu preciso da tua ajuda, encarecidamente eu te peço. Deixa o joinha para esse vídeo, compartilha esse vídeo. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se aqui ativando o sininho das notificações. Bora me ajudar a chegar a 1 milhão de inscritos. Sem mais delongas, bora pro vídeo. Quem diria que esse dia ia chegar? Realmente a própria Globo ia entrando no jogo. Na visão de muitos, entregando munição que pode repercutir até fora do Brasil, é claro, nos Estados Unidos. Isso mesmo, munição que pode colocar o país no radar internacional de uma forma que a gente nunca viu antes. Depois das menções envolvendo Xandão, Toffoli e outros, até mesmo Lula, dentro desse cenário da CPMI, do crime organizado, o clima ficou pesado e desesperador. É um verdadeiro tic-tac, 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 uma bomba que está prestes a explodir. Gente, o que eu vou mostrar aqui nesse vídeo é realmente bombástico, porque agora não é só questão de política interna. O mundo inteiro está de olho e mais do que nunca Donald Trump vem demonstrando que acompanha de perto o que acontece aqui dentro do Brasil. E a recente operação que resultou na captura de Nicolás Maduro em 2026 mostrou que quando a situação escala, as coisas podem tomar proporções inesperadas. Ou seja, quando o cenário muda, o jogo muda junto. E realmente, se tiver envolvimento de Xandão, Toffoli, STF, Lula com o crime organizado, pode ter certeza, Trump vai intervir e vai dar um basta em tudo isso. E é exatamente isso que a gente vai analisar agora. O Gonet aqui, Ricardo Lewandowski, Hugo Mota, Dias Toffoli, Andrei Rodrigues, o cara da Polícia Federal, que tá caladinho também, Alexandre de Moraes. Você quer o quê? O relatório final da CPI do crime organizado pede o indiciamento dos ministros do STF, Dias Toffoli, Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, além do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. O documento, com 221 páginas, foi elaborado pelo senador Alessandro Vieira. Os indiciamentos são baseados na atuação dos citados no caso do Banco Master, com acusações de crimes de irresponsabilidade e condutas incompatíveis com os cargos. O relatório ainda precisa ser aprovado. Bom, se isso acontecer, pode ser encaminhado ao Senado para, inclusive, avaliar processo de impeachment contra esses ministros. É mais um processo. Você tem uma ideia, já tem mais de 50 pedidos de processo de impeachment para Alexandre de Moraes. Tem outros também
para o Gilmar Mendes, entendeu? O Paulo Gonet passou na pindaíba. O Lula indicou ele de novo, né? É o segundo mandato dele. Ele passou na pindaíba. A decisão final vai caber ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Você vê o poder que é o presidente do Senado. Mas mesmo assim a gente conseguiu colocar de pé um relatório que tem suas provas, suas evidências e que no indiciamento concentrou no crime de responsabilidade. Essa é uma escolha técnica. O crime de responsabilidade só pode ser processado, investigado e julgado pelo próprio Senado. E ele exige um conjunto probatório menos robusto do que se exige para crimes comuns. Os crimes comuns podem ser investigados por qualquer outra instituição. Na visão do senhor, o crime organizado está dentro da Suprema Corte? Se conecta na atuação que nós tivemos por parte de pelo menos 3 ministros e o Procurador-Geral da República. É uma análise técnica, sem nenhum caráter ideológico ou partidário. É simplesmente a constatação de que numa república ninguém pode estar acima da lei. Isso aqui é impagável. Sinceramente, não tem como colocar preço. Não tem como mensurar o peso dessa bomba que caiu no colo do STF agora. Tudo bem, nós já sabemos. O indiciamento, o relatório foi votado e o PT conseguiu mudar a composição da CPI do crime organizado. Colocou ali 4 petistas e eles conseguiram maioria. Mas não importa. O simples fato de ter sido escrito um relatório na CPI do crime organizado, colocando 3 ministros do STF, o PGR, como indiciados por estarem favorecendo ou protegendo o crime organizado, já é uma bomba como nunca vista antes no STF. Mas aí piorou. Eu estava o dia inteiro ontem pensando se a Globo, se o Jornal Nacional iria noticiar isso ou não. Eu tinha minhas dúvidas. Porque assim, o povo mais instruído, as pessoas mais antenadas, que se informam por outros lugares que não a Globo, sabem que o STF está envolvido, sabem que é a parcela que representa a rejeição do STF. É o povo que entende o que está acontecendo. A audiência da Globo já é aquela audiência classe C, classe D, aquelas pessoas que, não olham notícias na internet, Aquele povo da Anitta lá, da Luísa Sonza, do Pablo Vittar. E o Jornal Nacional ontem dedicou um trecho do seu programa para falar justamente que ministros do STF foram indiciados por conluio com o crime organizado. Isso aqui não tem preço. Ontem à noite, aquela parcela do Brasil que realmente não sabe de nada do que está acontecendo, porque se informam pela Globo, ficou sabendo do Moraes, Gilmar Mendes, Dias Toffoli e Paulo Gonet protegendo o crime organizado. Escuta, assista isso aí. A CPI do crime organizado chegou ao fim numa terça-feira de muita tensão entre Congresso e o Supremo. Numa decisão inédita, o relator da comissão, senador Alessandro Vieira, do MDB, pediu o indiciamento de 3 ministros do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes. Incluiu também o nome do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. Durante todo o dia, ministros do Supremo reagiram com críticas ao relatório. No início da noite... Críticas, ameaças e agora querem caçar o Alessandro Vieira e dizem que vão caçar qualquer um que falar impeachment de ministro do STF, mas tudo bem. O relatório tem mais de 200 páginas. A leitura do documento estava prevista para amanhã, mas a sessão foi adiada para que os integrantes tivessem tempo de ler o texto. A CPI do crime organizado foi instalada em novembro para investigar a expansão e o funcionamento de milícias e facções criminosas. Naquele momento, a Polícia Federal dava início às operações para combater as fraudes financeiras do Banco Master e o assunto dominou os debates da comissão. No documento final, o relator senador Alessandro Vieira, do MDB, afirmou que a CPI enfrentou enormes barreiras políticas e institucionais, levantadas na medida em que as informações sobre fatos relacionados a figuras importantes da República se avolumavam. Que os potenciais crimes comuns vislumbrados no curso das investigações podem ser também apurados pela via ordinária da persecução criminal. E sugeriu o indiciamento de 3 ministros do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, Alexandre... Cara, esse momento vale ouro. Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes, além do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, por crimes de responsabilidade. Vieira argumentou que é razoável que a decisão sobre indiciamentos se concentre naqueles fatos e indivíduos que estão fora do alcance dos meios usuais de persecução e que podem ser sujeitos ativos de crime de responsabilidade. Isso aqui
não tem preço, gente. O Jornal Nacional dizendo que há indícios, né, um relatório de uma CPI diz que há indícios de que ministros do STF e o Procurador-Geral da República estão protegendo agentes do crime organizado. Quando perguntado, Alessandro Vieira disse que, olha, por que só teve esses indiciamentos? A resposta dele foi assim, olha, nós fomos impedidos de fazer uma investigação, nós tivemos aí quebra de sigilo suspensas, nós tivemos habeas corpus, nós não pudemos convocar quem nós quisemos porque o STF protegeu os bandidos, esses ministros no caso, né? Assim como o PGR não fez nada sobre essas ações dos ministros do STF que estavam usando da sua autoridade, usando da sua toga para proteger bandido. Então, qual que é a conclusão dele? Olha, nós não conseguimos investigar os verdadeiros membros do crime organizado porque batemos de frente com uma barreira, um muro, uma muralha, a Moraes já foi chamada de muralha, né? Muralha em defesa da democracia, que fez questão de usar as suas autoridades, suas prerrogativas como autoridades do judiciário para proteger essas pessoas. Então, temos que investigar por que esses ministros fizeram isso, assim como o Procurador-Geral da República, que está prevaricando, sendo que já mais do que suficientes indícios para abrir uma investigação para o Alexandre de Moraes e Dias Toffoli. Esses dois já mais do que o bastante, mas a PGR continua insistindo em não fazer isso. Então, Globo colocando no mesmo minuto Moraes, Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Paulo Gonet, crime organizado, facções criminosas, cara. Que dia que você ia imaginar que esses três heróis que salvaram a democracia, haveriam pedido de investigação do seu envolvimento com o crime organizado, hein? É inédito, Moraes, Toffoli, Gilmar e Gonet indiciados por CPI. Pessoal, hoje o dia é histórico no Brasil e eu preciso que você preste muita atenção porque o que acabou de acontecer pode mudar o jogo institucional no país. O relatório final da CPI do crime organizado, assinado pelo senador Alessandro Vieira do MDB de Sergipe, pediu formalmente o indiciamento de 3 ministros do STF, Alexandre de Moraes, Dias Toffoli e Gilmar Mendes, e ainda o indiciamento do Procurador-Geral da República, o Paulo Gonet. Nunca, em quase 40 anos de Constituição, uma CPI indiciou ministros da Suprema Corte. Nunca! E agora eu vou te mostrar, detalhe por detalhe, o que aconteceu e quais as consequências disso tudo. Começando pelo Moraes. O núcleo do argumento é a relação entre o escritório da Viviane Barsi, esposa do ministro, e o Banco Master. 80 milhões e 200 mil reais efetivamente pagos à banca em 2 anos. Dentro de um contrato de 129 milhões de reais. Lê comigo aqui o que foi que o relator escreveu, que saiu na coluna do Lauro Jardim no Globo. Dá uma olhadinha aqui comigo. A relação entre o cônjuge do magistrado e o banco é causa objetiva de impedimento, nos termos do artigo 252, inciso 4 do CPP, segundo o qual o juiz está impedido quando ele próprio ou seu cônjuge for parte ou diretamente interessado no feito. Trata-se de hipótese de impedimento absoluto, insanável e cognoscível a qualquer tempo. Cognoscível é que você pode conhecer e declarar a qualquer tempo. Ou seja, gente, Moraes está impedido por força da lei. E a Folha traz mais. Trocas de mensagens entre o ministro e Daniel Vorcaro, horas antes da prisão do banqueiro, com pedidos para bloquear ações da justiça e Moraes apontado como destinatário. Voos em jatinhos de empresa do Vorcaro. Pressão sobre o Gabriel Galípolo, presidente do Banco Central, para aprovar a venda do Master ao BRB. E investigações abertas para intimidar servidores da Receita por vazamento de dados do próprio Moraes, seus familiares e ministros. E agora o Toffoli, o que o relatório diz do Toffoli? Sociedade entre a Maridit, empresa da família do Toffoli, e o fundo Arlim, ligado ao Master no resort Itaiaiá. Toffoli relatou o caso no STF com impedimento escancarado. E presta atenção no padrão. Ele impôs sigilo ao inquérito, restringiu o acesso da Polícia Federal a provas, convocou uma cariação no final do ano passado, nomeou peritos para o próprio gabinete, ali, nomeando os peritos a dedo que iam fazer análise dos materiais. Cada decisão isolada pode até parecer um exercício legítimo de competência. Mas juntas formam o que o relator chamou disso aqui, ó. Dá uma olhadinha o que ele chamou. Chamou de convergência sistemática entre o sentido das decisões e o interesse financeiro do relator. Isso é prova indiciária qualificada de desvio de finalidade.
Toffoli só largou a relatoria quando a Polícia Federal mandou o relatório para o Fachin, detalhando as transferências entre a empresa da família dele e os fundos do Master. E o Gilmar Mendes, hein? Gilmar concedeu habeas corpus anulando as quebras de sigilo bancário, fiscal, telefônico e telemático da Maridit. Dias depois, estendeu a decisão para anular o sigilo do fundo Arlen, do Fabiano Zettel, cunhado do Vorcaro. Ordenou que o Banco Central, a Receita e o COAF destruíssem os dados já enviados. Nas palavras literais do Alessandro Vieira. Dá uma olhadinha aqui comigo no que ele escreveu. Olha aqui, ó. O Alessandro Vieira disse que houve uso da jurisdição constitucional pelo Gilmar Mendes para fins de proteção corporativa, conduta que compromete a legitimidade institucional do tribunal. Você também concorda que Gilmar Mendes agiu assim? Vai colocando aí nos comentários para eu ver. E tem ainda, gente, o Gonê. E o mais importante, a consequência jurídica disso tudo, que vai atravessar a próxima legislatura inteira. É a mais pura verdade. A investigação sobre o Banco Master e Daniel Vorcaro se alastra pelo mundo. E agora pode e vai atingir a Alexandre de Moraes. E para isso, você precisa de bons parceiros e não por menos nos Estados Unidos. Foi pedido, foi concedido e agora a busca é no mundo todo. Estranhamente você vê essa situação. Proposta de delação de Vorcaro deve ser entregue semana que vem. Estamos falando de pelo menos a expectativa de 10 bilhões de reais a serem ressarcidos, pagos em multas. Esse dinheiro aí não vai ficar só nesse valor. Esqueça isso. Esse valor vai subir. Mas como o Vorcaro é um bom estelionatário e o Mendonça já sabe disso, a PGR já sabe disso, e a Polícia Federal muito mais, o jogo começa assim. Nada que metade do dobro, para quem não tem nada, seja muito. Mas quando se quer liberdade, se paga com a liberdade de outrem. E com pouco de dinheiro. Olho no lance. Brasil e Estados Unidos fecharam um acordo de combate ao crime organizado com ações conjuntas e troca de dados em tempo real, dia 10/4/2026, mais conhecido como ontem. Segundo o governo, nos últimos 12 meses, as apreensões de armas traficadas para o Brasil somam mais de 500 quilos, e elas chegam vindas principalmente da Flórida, enquanto o Brasil manda coca. Vorcaro promete revelar bastidores do mercado financeiro em delação e quer imunidade para a família. Decisão dos Estados Unidos sobre bens de Vorcaro amplia a investigação no Brasil. Como assim? Juiz autorizou o rastreio de bens do dono Master. Liquidante poderá descobrir se houve ocultação de patrimônio e anexar ao processo. Aqui que está o pulo do gato. Agora a busca não é mais local. A busca é mundial. Vamos ver quem são elas. Apartamento, depósito, joia, carro, casa, contratos não prestados os serviços ou não entregues os produtos, tudo vai pro cacete. Vou te explicar já já como Moraes pode, deve e vai se quebrar no meio, mano. A casa caiu, papai. Tio Sam entrou no game. Depois que ele entra, aponta o dedo na tua cara e diz: ei, psiu, me explica isso aqui. Em Brasília, me explica isso aqui. Sou como sirene da polícia. Deixou o seu comentário? Me deixa o comentário aí pro tio Sam. O que é que você quer que o tio Sam, os Estados Unidos, faça em relação ao contrato do Moraes? Tribunal dos Estados Unidos autoriza rastreio de bens do Banco Master no exterior. Em destaque, fica aqui: juiz negou parcialmente o pedido da defesa de Vorcaro. Na verdade, de 28 buracos aqui no casco do barco, conseguiram tampar 4. 4 pedidos foram indeferidos e 24 aceitos. Ou seja, 24 furos no casco e 4 remendados com chiclete. Chiclete pronto para afundar. Chiclete do Randolph e do Moraes. É o desespero. Daniel Vorcaro manteve autorização para que o liquidante, pessoal, o liquidante, o brother que faz a gestão do que sobrou do banco para poder pagar os credores, ele faz a gestão, o liquidante, ele conseguiu nos Estados Unidos uma decisão
para que ele continue levantando informações sobre ativos, ou seja, sobre o que pode ser vendido, o que pode ser pego como dinheiro, para ter valor para poder pagar os credores, possivelmente vinculados ao patrimônio em liquidação. Então, o que é que isso quer dizer de fato? Meus amigos, o juiz não deu uma simples autorizaçãozinha réa besta, não. Ele autorizou a regra 2004, que é conhecida nos Estados Unidos como a regra da pesca, a pesca probatória legalizada. E agora ele tem autorização do juiz dos Estados Unidos para simplesmente investigar onde quer que seja, inclusive utilizando os órgãos americanos. Isso não é nos Estados Unidos apenas no mundo todo pode ser feito, em todas, porque é tudo vinculado aos Estados Unidos. E outra coisa, quando o dinheiro toca aos Estados Unidos, ingressando no ordenamento jurídico americano, ingressando no sistema financeiro americano, como foi o caso que o Vorcaro comprou uma mansão lá de 86 milhões de dólares, botou dinheiro para Dedéu lá, aí é que mora o pulo do gato. Todas as transações, até 4 anos antes, pelo menos 4 anos antes da liquidação, podem e estão sendo rastreadas e monitoradas. Afinal, quem comanda o SWIFT são eles. Moraes, quem diria? Um dia da caça, outro dia do predador. E depois de tudo isso que a gente viu, fica a pergunta que não quer se calar, meus amigos. Será que tudo isso vai se concretizar? Estamos diante de algo muito mais terrível do que muitos imaginavam. Porque não é apenas boato, é fato. O crime está cada vez mais tenso. A pressão só aumenta e esse tal tic-tac parece estar cada vez mais próximo do fim. Porque realmente, se a CPMI confirmar envolvimento desses com o crime organizado, pode ter certeza que não vai ficar de fora. Donald Trump vai intervir, vai decretar, vai dar um basta em tudo isso. E você acredita que Lula, Xandão e Toffoli, entre outros, têm envolvimento com o crime organizado? Comenta aqui embaixo desse vídeo, deixa a tua opinião, porque eu quero saber muito o que você pensa sobre tudo isso. E esse cenário realmente escalar, pode ter certeza que vai ter intervenção internacional, porque não vão deixar barato. Meus amigos, compartilhe esse vídeo. Deus abençoe você que assistiu comigo. Deixe teu comentário aqui abaixo sobre esse assunto. E é claro, se você não é inscrito, inscreva-se aqui no canal ativando o sininho das notificações. Deus abençoe você, fique com Deus e até o próximo vídeo se Deus quiser. Fui!